Depois de muita espera, a queridinha dos BLs finalmente está de volta e arrasando todos os corações. Oi, eu sou Rain e sejam muito bem-vindos à minha caverna. No vídeo de hoje, como vocês já viram no título, a gente vai comentar sobre o primeiro episódio da segunda temporada de Tarn Type, um BL tailandês que lançou sua primeira temporada no fim de 2019 e que finalmente voltou no fim de 2020. Como vamos comentar a segunda temporada, já fica aqui o aviso de spoilers. Caso você não tenha assistido a primeira temporada, ou até mesmo este primeiro episódio, eu sugiro que você vá lá assistir e depois volte pra cá, porque esse vídeo conterá muitos spoilers, tanto da temporada passada quanto do episódio, pois comentaremos ele tintim por tintim. Vamos lá? Logo no começo do episódio, a gente já tem uma vibe de como será essa segunda temporada. Um grande mar de amor. Ou será que não? Os dois já começam embaixo de uma tenda num clima super romântico. O Type, como sempre, tentando convencer o Tarn a ceder. Afinal de contas, o Type, assim, era pra ter dado só uma vez, mas foi dado todas. E o Tarn não cede. E daí fica nessa lenga-lenga do tipo: você cede pra mim? Não sei. Você cede pra mim? Não sei. Tá bom. E assim a gente continua. Nessa cena também a gente já tem uma ideia do que aconteceu e aonde estamos na linha do tempo. Se passaram 7 anos, como no título da segunda temporada, 7 anos de amor. Então a gente está 7 anos no futuro, já acompanhando o dia a dia dos dois, onde eles já têm um trabalho, já são formados na faculdade, onde na primeira temporada eles eram calouros. Eles já têm uma casa, uma vida e já tem essa troca de casal, de um sabendo a rotina do outro e respeitando e vice-versa. Logo no dia seguinte, a gente já vê que o Tarn é gente como a gente. Porque assim, pra acordar cedo, quem gosta? O Type quase se atrasa por conta do Tarn demorar para acordar e levar o Type para o trabalho, mas tudo termina bem. O Type consegue chegar no seu serviço e já temos uma introduzida assim no universo pessoal do Type, onde ele tem uma colega de trabalho que, assim como a gente, é extremamente fofoqueira e gosta de saber dos babados da vida dos outros. A gente também fica sabendo que o Type e seu chefe não se dão tão bem e a gente já fica com a pulga atrás da orelha em como isso afetará a história. Type também, já nessa cena, deixa bem explícito que não é totalmente aberto na sua área de trabalho. Como sabemos, o Type da primeira temporada era um cara completamente homofóbico que começou a mudar sua visão com o amor que começou a sentir pelo Tarn. Porém, com o passar dos anos, a gente vê que ele conseguiu evoluir e ele consegue ser muito mais carinhoso, muito mais aberto sobre os seus sentimentos com o Tarn, mas ainda socialmente falando, ele ainda tem uma barreira para apresentar seu namorado para seus colegas de trabalho, falar que é abertamente gay, e daí começa os burburinhos de que o Type tem uma amante, toda essa bagunça que normalmente tem nos BLs. Após esse dia de trabalho do Type, ele volta para casa e já começa uma cena cheia de love, com o Type e o Tarn conversando num clima super de casal. O Type chega super cansado e a gente já percebe que o trabalho demanda muito dele, e isso tem interferência na vida pessoal dos dois. Afinal de contas, o Tarn é alguém super grudento, que gosta de abraçar, ficar coladinho, dar uma massagem no fim do dia. E já sabemos que o Type não é bem assim. Apesar de que nessa segunda temporada o Type já está muito mais carinhoso e aceitando essa troca de carinho com o Tarn. Depois dessa cena, a gente já percebe o que vai ser o recheio dessa temporada. Muitos beijos e pegações. Que cá entre nós
é algo que a gente gosta. Não vamos dizer que não, porque a gente gosta. E Charlie Type consegue entregar cenas maravilhosas de pegação, porque logo depois vem uma cena de banho, já fazendo uma referência para um episódio da primeira temporada, onde o Charlie, assim, numa atitude um pouco babaca, aborda o Type no seu banho e começa a mexer com os sentimentos do garoto. Nessa cena do banho, a gente também já começa a perceber que o Type tem bastantes preocupações com o seu trabalho. Porém, o aniversário dos dois está chegando e com isso vem o grande questionamento de qual presente que o Charlie quer. E numa das cenas mais fofas desse episódio, o Charlie fala que o único presente que ele quer é ficar mais 70 anos com o Type. E assim, eu quase chorei porque eles dois têm uma química incrível. A cena de pegação que vem em seguida, quebrando essa parte mais fofa, também assim a gente não reclama da atuação que está perfeita. Depois dessa cena de pegação que a gente gosta, a gente começa a se introduzir na vida pessoal e profissional do Charlie. E dessa vez a gente já percebe que a relação dele no trabalho é muito mais aberta e muito mais solta. O Charlie nunca teve medo de falar sobre os seus sentimentos e suas relações às pessoas ao seu redor. O pessoal do trabalho dele sabe que ele tem um namorado, porém ele nunca foi apresentado para a equipe. Mas assim, conhecendo o Type, é de se entender também. E já nessa parte a gente começa a pegar um pouco mais do que vai acontecer nesse episódio, com uma ligação que o Charlie recebe de seu irmão. Thorne pede para ele ir para a casa dos pais no fim de semana para contar uma coisa assim bombástica. Ele não revela nada do que é. Logo em seguida, Charlie avisa pro Type que vai passar no bar de sua amiga e de seu amigo, aquele bar que ele tocava na primeira temporada, chegando tarde em casa. O Type, enquanto Charlie estava no bar, fica passando roupas assistindo novelas, afinal de contas, ele é uma perfeita dona de casa. O Charlie chega e eles começam a ter uma DR. Primeiro, porque o Charlie está fedendo cachaça. Eu sei que não é cachaça, mas provavelmente era cachaça, por causa que a caatinga do Charlie deveria estar forte, porque o Type sentiu de longe a caatinga. E segundo, porque o Charlie reclama do Type estar passando suas roupas, porque ele fala que leva na lavanderia e o Type não precisaria fazer. E daí o Type se revolta e assim, não querendo fazer a advogada do Type, mas com muita razão. No relacionamento existem trocas. E nos BLs, assim, é difícil dos personagens entenderem que pequenos gestos já são trocas. O Type estava passando as roupas do Charlie, pois queria fazer alguma coisa especial, queria separar um pouco do seu tempo, que é muito voltado para o seu trabalho, para fazer um agrado. E o Charlie reclama logo que chega e daí começa uma DR. O Type, com o seu temperamento super esquentado, começa a ficar irritado e daí os dois brigam de novo. O que poderia ser facilmente evitado se o Charlie tivesse valorizado a ação do Type. Mas o terceiro motivo que o Type não comentou, mas eu não parei de olhar durante toda essa cena, é o batom na camisa do Charlie. Ele chega com várias marcas de batom na sua camisa branca. E daí a gente fica tipo assim, what? Girl, você é possessivo, então te dá o respeito de respeitar o Type. E daí eles ficam brigados por um tempo. O Charlie dá aquela tirada naquela caatinga que deveria estar forte. Devia estar assim, uma caatinga. Chega a dar um arrepio só de pensar. Eles conversam e o Type ainda continua irritado. Tanto que uma cena que eu ri horrores foi o Type no telefone com o Tecno falando sobre traição e falando que se te trair,
corta e joga no vaso sanitário. O que assim, eu não recomendo fazer porque vai pra cadeia, não vale a pena, né? Só se separa, é mais fácil. Mas daí o Tarn tenta pedir desculpas. E assim, o Tarn tem um pequeno problema, que é ser muito possessivo. E vamos combinar que ser muito grudento e muito possessivo numa relação pode dar uma merda. Pode dar uma merda. E a gente sabe como o Type é. O Type precisa de espaço, ele deixa bem explícito que ele quer dormir, que ele quer ficar no dele, mas o Tarn insiste em conversar. O Type perdoa o Tarn e o Tarn fica insistindo. E assim, provavelmente não é a primeira DR deles, eles estão 7 anos juntos. Então é de se esperar que o Tarn tenha compreendido um pouco mais como lidar com o Type, mas parece que não, parece que continua nessa lenga-lenga de ficar em cima do Type. A gente sabe que o Type não gosta que fique em cima dele, daí ele derruba ele no chão e fica toda aquela palhaçada que poderia ser facilmente evitada se o Tarn deixasse o Type dormir, no dia seguinte conversasse com calma e tudo mais. E agora vamos dar uma pausa, pega uma água, uma pipoca, curte o vídeo, se inscreva no canal. Se você tá gostando até aqui, compartilhe para um amigo. A gente vai falar mais de Tarn Type aqui toda semana. Então fique ligado que a gente vai comentar bastante sobre essa segunda temporada que tá incrível. Continuando no episódio, Tarn Type já se resolveram, como sempre. Eles brigam e se resolvem, que é uma loucura. Porém, a gente já é apresentado para novos personagens que vão estar na trama do casal principal, que pelo menos eu não me recordo deles estarem na primeira temporada, que é o Sun e o Poo. Então, se você se lembra, comenta aqui embaixo pra gente trocar essas informações. Mas assim, a gente já percebe que esses personagens vão dar o que falar. Sir, como o Tarn é super possessivo e assim, ele trata uma vizinha dele super mal. Não querendo assim falar mal do personagem, mal conhecendo ele foi um pouco desnecessário como ele tratou a pobre garota que só queria trocar uma ideia, sabe? Poderia ter falado, olha, eu tenho namorado e tal, pra não ficar aquela cena super desnecessária, sabe? Super desconfortável, falou mal da garota com ela atrás e assim, vamos mudar isso um pouco. Ele também é super possessivo, uma parte até que fica fofo, mas é complicado, né? Ficar nessa obsessão e tratar os outros mal. Mas tudo bem, a gente releva, a gente percebe que o Poo é amigo do Tarn. E tá tudo bem. O Sir e o Poo se mudaram pro prédio do Tarn, vão estar ali nas redondezas, circundando o casal principal. E a gente sabe onde isso pode nos levar. E daí chega o fim de semana. Type tem uma folga, o que, pelo que dá a entender, é algo meio raro, porque se o patrão dele liga... Alô, bora trabalhar? Bora trabalhar? O Type tem que ir. E como ele é um médico esportivo, ele trabalha bastante. Tem que fazer plantão, tem que sempre estar no seu consultório. E isso a gente já percebe que tem bastante influência na relação dos dois. Porque o Tarn quer ficar com o Type. E nessa cena deles almoçando, a gente percebe que o Tarn é super carinhoso, ele derrama leite para chamar a atenção do Type, para o Type rir. E é uma cena super fofa. Tem uma referência também para a primeira temporada, daquela cena clássica do copo de gelo. Aí tem a relação do gelo, você quer leite? O Type não nega o gelo. E a gente sabe o que isso significa, não é mesmo? Mas daí eles continuam. O Tarn não deixa o Type lavar a louça, por causa que o Type quer ser uma dona de casa. Coitada do Type. Deixa
pobre criatura cuidar da casa, lavar louça, passar roupa. Ai, ficar enchendo o pobre garoto porque ele quer fazer as tarefas domésticas. Deixa o pobre do Type lavar louça, criar calo na mão porque fica lavando prato. Ele acorda cedo pra ir trabalhar, lava louça, passar roupa, assistir novela, tá tudo certo, mas o Tarn não sai de cima. Assim, eu adoro o Tarn. Pode parecer que eu tô assim, puxando um saco pro Type, mas o Tarn não sai de cima, apesar de que o Type, como sempre, cede e daí começa uma pegação toda especial entre os dois, que é infelizmente interrompida pela estraga prazeres da queridinha princesinha irmã do Tarn. Inclusive, ele com toda a pose de macho alfa. Ai, eu vou xingar quem tá ligando agora. Vê o nome? Oi, princesa. A gente sabe como o Tarn é uma manteiga derretida. Então a gente sabia que não ia acontecer nada. Até porque ele tinha que ir na casa dos pais dele, como o irmão dele tinha pedido. Mas ele esqueceu, porque ele queria ficar com o Type. Ele quer sempre ficar com o Type. É Type. Mas é fofo, a gente releva, por causa que é fofo. É um mel assim que chega na gente, que a gente gosta, a gente ama. Daí a gente chega lá na casa dos pais do Tarn. E quem tá lá? Exatamente, o Sun. Isso mesmo, o ex do Tarn. Que sempre, não importa a oportunidade, faz hora extra na casa do pobre garoto. E daí o Type que tem que engolir, ver o ex do seu namorado, marido. Não deixa o casal em paz, deixa a porcaria do casal em paz. Eles só querem ficar juntos, o Type não gosta de você, sai. Mas não precisa se enfiar em tudo, sabe? Era uma reunião de família. É pra quê? Pro irmão do Tarn revelar que vai se casar. Assim... Uhul, mas um casamento normal, sabe? Um casamento, igreja. Ai, vou me casar. Vou pedir ela em casamento, não é nem vou me casar. Eu vou pedir em casamento. Tem a chance de eu receber ou não, mas eu vou pedir. Porque eu sou trouxa. Eu faço uma reunião com toda a família, faço todo mundo cancelar os seus compromissos, interrompo o carinho, o amor que ia rolar entre o Tarn e o Type pra revelar que vai se casar, que vai ter um chamego, tá um TM, daí cria toda uma cena só pra falar que vai pedir em casamento, sabe? Desanima um pouco, e olha que eu gosto do irmão do Tarn, eu adoro aquele garoto é incrível, perfeito, lindo, cheiroso. Eu não precisava marcar uma reunião, atrapalhando o plano de todo mundo, pra falar que ia se casar. Sim, todo mundo fica tipo com cara de tacho, porque não precisava. Mas enfim, por conta disso a gente tem a grande revelação que o Tarn e o Type não são casados. E fica todo um climão quando entra nesse assunto. E assim, quem traz esse climão é a Tanya, a irmã do Tarn. Exatamente. A que empatou a foda dos dois. E é incrível isso, porque ela traz esse assunto de uma forma tão fofa, ela é tão queridinha. E assim, parece que foi soltada uma bomba na mesa de jantar. Mas tudo bem, a gente vê aquela cena de... o que está acontecendo? Porém, depois a gente sabe o porquê dos dois não terem se casado. E assim, eu vou dizer que eu entendo um pouco da visão do Type, de não querer se casar por conta do que as pessoas vão falar, de como os empregados da empresa do pai do Tarn, os fãs da Tanya, que aparentemente é uma atriz super famosa, que tem milhares de fãs, vão reagir com esse casamento. E como o casamento gay não é assim tão simples como um casamento hétero, que você faz uma reunião em casa e fala, vou pedir em casamento, e todo mundo fica tipo, parabéns. Não é assim que funciona. Porém, a gente entende o lado do Tarn, que é super apaixonado, que tem um carinho muito grande, que quer passar a sua vida inteira com o Type, que dá pra notar já nessa cena, porque o Tarn, como uma boa pessoa, tá espionando a conversa do irmão com o Type, ouve, fica com aquela cara de... Poxa... Porém,
fazer o quê? Tem dois pesos na balança e a gente consegue entender o peso dos dois, sabe? Eu acho que é complicado a gente analisar numa relação, assim, onde os dois tem que haver uma troca, ambos têm que ceder, ambos têm que entender o lado um do outro, que às vezes opiniões vão divergir e tá tudo bem. E eu acho até que Type ser verdadeiro com o irmão do Tarn e falar, tipo, assim, com verdade, sabe? A gente vê como isso também machuca o Type. Dá pra ver que ele quer se casar, mas que ele se preocupa. E assim, a construção de personagem do Type, a gente sabe que ele se preocupa. Ele passou a primeira temporada inteira se preocupando com a opinião dos outros, em como os outros iam pensar dele e tudo mais. E a gente sabe que isso continuou nos 7 anos, por causa que ele continua a mesma coisa. O Tarn e o Type não mudaram. Apesar de que o Tarn começou a controlar um pouquinho mais o temperamento dele. Mas isso é papo também para outro episódio, porque provavelmente vai estourar e a gente vai ver uma confusão. Enfim. E daí do nada tem uma quebra. A gente conhece mais um personagem novo, que é um tal de Fiat. Capitão do time de basquete, cheio de fãs, todo mundo torcendo, confiando nele. Ele leva o time pra vitória e a gente já percebe que ele é super energético, porque ele continua treinando depois do jogo. E daí a gente percebe que ele é um gato, porque todo mundo no Tarn Type é um gato. E daí a gente, do nada, parece que ele tem um namorado que se chama Léo. Não entendi muito bem se o Léo descobrir que ele fica treinando demais, vai ficar chateado. Daí ele fica lá treinando mais um pouco, errando as cestas de basquete, porque ele joga basquete, erra as cestas de basquete num treino de só jogar a bola, sabe? Não dá pra entender. Mas enfim, a gente releva, a gente abraça o episódio e conhece esse personagem novo que parece ser um fofo. Eu não vou mentir, eu gostei dele. Aquele clássico clichê do capitão do time e tudo mais, mas ele é um fofo. E daí a gente se encaminha pro fim do episódio, que, como sempre, traz um grande gancho pra temporada inteira. Porque daí o Tarn e o Type chegam em casa, o Tarn tá com cara de bunda, o Type percebe, porque eles estão há 7 anos juntos, o Tarn fala que não é nada, mas 7 anos você conhece alguém, não é mesmo? Daí o Tarn fala, ai, vamos se casar? Daí o Type fala, poxa, isso de novo, caramba. E daí o Tarn fala, poxa. E daí ele fecha a cara, sai andando pro quarto, deixa o Type lá parado, o Type não entende nada e fim do episódio. E daí a gente fica como? Esperando o próximo episódio. Agora falando um pouco das minhas impressões desse episódio. O episódio começou super fofo. Eles estão num lobby, a gente percebe uma química incrível na relação dos dois. Parece que os atores, assim, se entregaram mesmo. O Mil e o Goof, assim, mergulharam no papel, porque parece que eles estão realmente há 7 anos juntos. É incrível o quanto eles conseguem entregar nesse papel. E daí o Tarn e o Type estão lá no maior amor, sendo super fofos um com o outro, e daí começa a primeira DR, daí começa a segunda DR, daí começa a terceira DR. Por que essa briga? Por que essa briga? A gente quer se divertir. E vai, desanda. Todo aquele lobby desanda. E a gente fica como? Com o coração acelerado. A gente não aguenta. A gente quer saber o que vai acontecer, se eles vão se casar. E daí a gente fica esperando. É incrível como a gente fica esperando. Mas assim, no próximo episódio, eu acho que vai mostrar um pouco do Tarn indo no bar, bebendo, assim, desabafando com os amigos dele. E daí ele vai ter uma recaída. E daí o Type vai ficar sem entender. Tipo, poxa, não é que eu não queira me casar. É que é complicado, não é tão simples. E daí eles vão ficar brigados por um tempo. Ou também vão se resolver. Por causa que o Tarn e o Type, assim, é uma grande montanha russa. A gente nunca sabe o que vai acontecer de fato. Que eles se acertem, que a gente quer ver mais no começo desse episódio. Que é eles em love, eles dando beijinho, eles se abraçando, eles falando tipo, ai, eu te amo. Ai, eu também te amo. Ai, eu sou tão feliz por ter você. Eu amo isso. É isso que a gente quer. É isso que eu e você queremos. Eu sei que você também quer. Então, se você quer, se inscreva no canal. Deixa o like nesse vídeo se você gostou. Comenta aí as suas impressões. Vamos bater um papo. Eu vou estar respondendo todo mundo nos comentários.
E se você não quer perder o próximo vídeo que eu vou comentar, o segundo episódio, ative o sininho, não custa nada, é só um clique, daí você recebe a notificação e já vem aqui correndo logo depois que eu soltar o vídeo, toda quinta-feira, um dia antes do próximo episódio ser lançado, daí você já assiste, já relembra, o que aconteceu no último episódio, já pensa, isso pode acontecer, isso vai acontecer, daí você assiste o episódio e no próximo quinta-feira e a gente faz essa troca. Eu sei que eu sou pequena, mas dá essa força pra nossa caverninha. E se por acaso você caiu aqui de paraquedas, não conhece nada do Tiny Type, assistiu o vídeo mesmo assim, mesmo sabendo dos spoilers, e gostou do canal, se inscreva também, por causa que a gente não vai comentar só sobre BLs aqui. A gente vai comentar sobre séries no geral. Tudo que cair no radar, a gente dá uma olhada. Então por hoje é só. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo. Tchau!